Prepare-se, porque o que você vai ler agora é o tipo de declaração que não passa despercebida, que provoca debates acalorados e coloca combustível extra na fogueira do futebol brasileiro. Um dos jornalistas mais polêmicos do país resolveu apontar o dedo para Abel Ferreira e disparar críticas pesadas, questionando até mesmo seu lugar entre os melhores técnicos do planeta. Não se trata apenas de uma opinião isolada, mas de uma análise recheada de provocações que mexe com o ego de uma das figuras mais vitoriosas da história recente do Palmeiras. Já se inscreva no canal, ative as notificações e comente. Você acha que Abel merece mesmo esse tipo de avaliação? Ou Sormani passou dos limites? Fábio Sormani, conhecido por não medir palavras, resolveu abrir o verbo durante o programa. Opinião placar e fez duras críticas ao trabalho de Abel Ferreira. Em um misto de reconhecimento e provocação, o jornalista começou exaltando a trajetória do português no comando do Verdão, chamando-o de melhor treinador da história do Palmeiras. Mas logo disparou que, para ele, Abel não está nem entre os 200 melhores técnicos do mundo. O motivo? Segundo Sormani, o estilo de jogo do time alviverde não empolga, não encanta e é, em suas palavras, resultadista demais. Essa avaliação, vinda de alguém que acompanha o futebol de perto há décadas, tem o poder de incomodar não só o treinador, mas também uma torcida acostumada a ver seu time levantar taças nos últimos anos. Para Sormani, não basta vencer, é preciso vencer com um futebol vistoso, com posse de bola envolvente e espetáculo para o público. O comentarista não esconde que, na sua visão, o Palmeiras atual deixa a desejar nesse quesito, e isso seria suficiente para colocá-lo abaixo de muitos outros treinadores pelo mundo, inclusive de clubes menores, mas que apresentam um estilo mais atrativo. Em seu argumento, Sormani ainda foi além e destacou que Abel Ferreira tem à disposição condições ideais para desempenhar um futebol melhor. Ele citou a qualidade do elenco, reforçado por nomes de peso e constantemente abastecido com talentos das categorias de base, algo que poucos clubes no mundo podem se orgulhar. O elenco que o Palmeiras tem, essa base que o Palmeiras revela, a todo instante, o time deveria jogar muito melhor do que joga, reforçou o jornalista, deixando claro que, para ele, não há justificativa para um desempenho considerado mediano. Essa crítica toca diretamente em um ponto sensível da atual temporada do Verdão. Embora a diretoria siga respaldando Abel e reconhecendo sua importância, parte da torcida também começa a questionar o estilo e as escolhas do treinador. O próprio desempenho recente em algumas competições tem alimentado esse debate. Vitórias, magras, jogos truncados e um futebol mais pragmático do que criativo. E como o torcedor brasileiro costuma ser exigente, mesmo a longa lista de títulos não é garantia de paciência infinita. Abel Ferreira, por outro lado, tem sua própria versão sobre o momento do Palmeiras. O português já afirmou em entrevistas que o clube está passando por uma reformulação desde o início da temporada, com peças novas, jovens ganhando espaço e ajustes táticos sendo necessários. Para ele, o importante é manter o DNA competitivo e a mentalidade vencedora, mesmo que o espetáculo fique em segundo plano. Além disso, Abel lembra constantemente que, sob seu comando, o Palmeiras conquistou nada menos que 10 títulos, igualando Oswaldo Brandão como o técnico mais vitorioso da história do clube. O embate entre a visão pragmática de Abel e a exigência estética de críticos como Sormani cria um contraste interessante. De um lado, um treinador que prioriza resultado e eficiência e que já provou que isso traz taças. Do outro, uma corrente que defende que um time de ponta, com recursos e elenco qualificado, deve também encantar os olhos e não apenas entregar placares favoráveis. Essa discussão não é nova no futebol, mas ganha força quando envolve nomes de peso e clubes de grande expressão como o Palmeiras. E claro, não se pode ignorar o fato de que Sormani é conhecido por provocar debates e muitas vezes falar
Exatamente aquilo que sabe que vai repercutir. Suas opiniões costumam dividir, criando tanto apoiadores fervorosos quanto críticos intensos. Ao dizer que Abel não está nem entre os 200 melhores do mundo, o jornalista não apenas expressou seu ponto de vista, mas também lançou uma frase que já está ecoando nas redes sociais, gerando threads, memes e até discussões acaloradas em mesas de bar. No fundo, essa avaliação também esbarra em uma questão mais ampla. Como medir a qualidade de um treinador? É apenas pelo número de títulos conquistados? Pelo estilo de jogo? Pela capacidade de revelar jogadores e desenvolver talentos? Ou por uma combinação de todos esses fatores? No caso de Abel Ferreira, o currículo é incontestável, mas para críticos como Sormani, o fator estético pesa, e muito. Para eles, levantar troféus é fundamental, mas não basta se o time não joga bonito. O curioso é que, mesmo com essa enxurrada de críticas, Abel Ferreira parece ter blindagem dentro do Palmeiras. A diretoria reconhece seu papel central na construção da atual era de ouro do clube e sabe que mudar o comando técnico poderia trazer mais riscos do que benefícios. Além disso, boa parte da torcida ainda o defende com unhas e dentes, apontando que a história recente está repleta de técnicos bonitos no estilo, mas com prateleiras vazias de troféus. Para esse grupo, Abel já provou que sabe ganhar, e isso é o que realmente importa. Mas não se pode negar que o futebol vive também de imagem e que críticas repetidas de vozes influentes acabam deixando marcas. Mesmo os mais vitoriosos não estão imunes a questionamentos e a pressão por resultados acompanhados de espetáculo sempre volta a aparecer. No caso do Palmeiras, cada jogo mais amarrado ou vitória pouco convincente alimenta o discurso dos que pedem um time mais ofensivo, mais agressivo e mais bonito de se ver jogar. A fala de Sormani, portanto, é mais um capítulo de uma novela, que está longe de chegar ao fim e que, na prática, deve se arrastar até o último apito da temporada. Não se trata apenas de uma crítica pontual, mas de um ingrediente a mais em uma discussão que já vinha sendo alimentada há meses. De que o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, prioriza de forma quase absoluta o resultado, mesmo que isso custe um futebol mais atrativo. O detalhe é que no futebol, esse equilíbrio entre vencer e encantar sempre foi uma zona de tensão, especialmente para clubes que vivem sob holofotes constantes. E por mais que títulos sejam o argumento supremo para silenciar críticas, há um contingente de torcedores e comentaristas que jamais vai se dar por satisfeito apenas com placares favoráveis. Querem ver o espetáculo, a arte, a plasticidade que fazem do esporte uma paixão mundial. Se o Palmeiras erguer mais um troféu nesta temporada, especialmente em competições de peso como a Libertadores ou o Brasileirão, é muito provável que a ala que defende Abel Ferreira saia fortalecida. Esses torcedores usarão as conquistas como um escudo contra qualquer acusação de que o futebol alviverde é pragmático demais. Para eles, pouco importa se a vitória veio por 1-0 em um jogo truncado. O que vale é o troféu na prateleira e a sensação de superioridade sobre os rivais. Outro ponto a se considerar é o peso que a opinião pública tem nos bastidores de um clube grande. Abel já demonstrou ser um técnico de personalidade forte, que não se intimida com críticas e que, inclusive, responde de forma direta quando se sente injustiçado. No entanto, é inegável que ataques como o de Sormani ecoam internamente, seja na imprensa, nas redes sociais ou até nas arquibancadas. Mesmo quem está blindado sente de alguma forma a pressão aumentar. Também é interessante notar que Abel, embora esteja há anos no Brasil, mantém um estilo europeu de lidar com o futebol, priorizando a estratégia e o controle do jogo. Isso, em parte, explica o choque cultural com expectativas de um público que cresceu acostumado com futebol mais solto, mais driblador e mais ofensivo. Sormani, ao destacar essa falta de espetáculo, toca justamente nesse ponto, reforçando:
A ideia de que o Palmeiras poderia equilibrar mais as duas coisas, vencer e encantar. Para a temporada atual, a postura de Abel parece clara: manter o foco em resultados e usar a reformulação como justificativa para um estilo mais contido. Já, para críticos como Sormani, isso soa como acomodação. O choque de opiniões, portanto, deve continuar, alimentando programas esportivos e discussões entre torcedores até que algum acontecimento, seja uma grande conquista ou uma queda inesperada, mude o curso da conversa e, no fim das contas, essa polêmica pode até ter um efeito positivo para o Palmeiras. A exposição, mesmo negativa, mantém o clube no centro das atenções e aumenta a cobrança por evolução. Isso pode servir de motivação para Abel e seus jogadores, que sabem que o único antídoto para críticas é continuar vencendo. E, quem sabe, com mais brilho no desempenho. Porque, como diz o próprio mundo da bola no futebol, tudo muda rápido. Resta agora saber como Abel Ferreira vai reagir a mais essa onda de críticas e se vai ajustar alguma coisa no time para tentar calar os questionamentos. Ou se, fiel ao seu estilo, vai seguir com a mesma postura, confiando que os resultados falarão mais alto no final. Enquanto isso, a torcida segue dividida, parte aplaudindo e parte cobrando. E o Verdão, como sempre, no centro de todas as conversas. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e diga: você está do lado de Abel ou acha que Sormani tem razão nas críticas?